Bom dia, 27 de julho de 2022, quarta-feira, finalmente acordamos com notícias positivas no sentido da sociedade brasileira se manifestar e se mobilizar com força contra as ameaças à democracia que têm sido dia e noite proferidas pelo atual presidente Jair Messias Bolsonaro, aquele que ameaça não aceitar o resultado da eleição se o resultado não for a vitória dele. Então, foi lançada uma carta pela democracia com ampla adesão, está aí nas manchetes dos jornais, Correio Brasiliense. Carta pela democracia ganha força e adesões. O jornal Folha de São Paulo também traz esse assunto, destacando que a Fiesp diz que vai apoiar qualquer ato a favor da democracia. Por que é importante destacar a Fiesp e mostrar que há uma participação da Fiesp aí? É porque a Fiesp andou ombro a ombro com a ditadura, apoiou, ajudou, não apenas se manifestou favorável à ditadura de 64, mas também teve participação ativa. E agora está aí se manifestando ao lado da democracia. Os tempos são outros, só não são para o presidente, que tem saudade da ditadura, e tem que ficar muito claro que o país não aceita mais viver sob ditadura. Isso é inadmissível, inconcebível, e isso tem que ficar no passado. Aliás, é um dos pontos da carta que foi divulgada pelo pessoal lá da Faculdade de Direito da USP. Está aqui, inclusive, aberta para outras pessoas assinarem. Qualquer um entrar na internet aqui, assine a carta, pode se manifestar também. E essa carta já tem também participação de banqueiros, de entidades. 3.000 pessoas já assinaram, incluindo banqueiros, economistas e personalidades diversas de áreas outras da sociedade brasileira. E é isso que a gente precisa, dar uma demonstração de força da sociedade de que não tolera não só as ameaças do Bolsonaro, como as ameaças daqueles que o cercam, daqueles que andam com ele, daqueles que vestem farda e que têm que estar lá para defender o país e não para defender o governo. Sobretudo, não um governo golpista. Pois bem, trechos aqui da carta dizem: nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis. E alerta que estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, com as insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados, ameaças intoleráveis. E a carta também menciona que sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. E aqui já para o final, no Brasil atual não há espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. Ditadura e tortura pertencem ao passado e o Brasil não vai aceitar voltar para isso. Agora, é importante ressaltar o seguinte: o atual governo, ele cria uma realidade paralela para os seus seguidores, para os seus apoiadores e adoradores até. E muitos desses que vivem nesse mundo paralelo não acreditam em nada do que vem no noticiário, se virem alguma coisa, não acreditam e são alimentados por WhatsApp de informação ou sites completamente direcionados para distorcer os fatos. E é de lá, muitas vezes, que vem a informação que circula aí nos WhatsApp da vida, e estão crentes de que nada disso que eu estou falando existe, que é tudo o oposto, que Bolsonaro aqui é perseguido, que não deixam Bolsonaro governar, esse tipo de coisa. Então, essa turma está sendo preparada para criar confusão, para não aceitar o resultado da eleição, para que se diga, não sou eu, é o povo que não está aceitando. Então, não basta manifestações como essa carta, não basta
Não bastam iniciativas isoladas. É preciso um consenso muito forte para que, por nenhum meio, seja possível levar adiante essa ameaça contra a democracia. E é preciso, dia a dia, não esperar o dia da eleição, não. É preciso, dia a dia, estar atento contra isso, estar vigilante e estar impedindo, por todos os meios que for possível, meios legais, meios pacíficos, que o Bolsonaro transforme o país, se não numa ditadura, num incêndio. Ou seja, quando sair o resultado da eleição, ele não aceitar, não se conformar e tentar tumultuar. Para, caso não consiga reverter, pelo menos provoque uma confusão gigantesca que vai ter saldo, evidentemente, em mortes. O Estado de São Paulo, o maior grupo armado do país, articula partido e lança candidatos. A CACs, pré-candidatos ao Congresso e a governador. O objetivo é flexibilizar leis de armas. Incentivados pelo presidente Jair Bolsonaro, nomes ligados a um grupo em ascensão no Brasil dos colecionadores de armas, atiradores, desportivos e caçadores planejam formar uma bancada no Congresso em 2023 e criar um partido político. E confirmando isso, o jornal O Popular, que é de Goiânia, também tem como manchete: atiradores se articulam na política e lançam candidatos. Eles aqui estão falando especificamente do estado de Goiás, onde está ocorrendo essa mobilização. É um dos lugares onde está ocorrendo mobilização para formar esse partido dos atiradores. Interessante é que também o jornal Estado de São Paulo publicou ontem ou anteontem uma matéria mostrando que o PCC está aproveitando essa folga de liberação de armas para se armar a um custo menor. Claro que o PCC não precisa dessa facilitação para comprar armas. O que ele está ganhando é que o custo baixou, porque o governo fez uma enorme facilitação para a aquisição de armas e o número de armas aumentou muito no país. E também o PCC entrou nessa onda. É um cliente certo. Então, olha aí quem é que está ajudando o PCC. Veja você. Por falar no Jornal O Popular de Goiânia, me chamou a atenção, eu reparei ontem, depois dessa manchete que foi dada ontem, foi a manchete deles na terça-feira, Tribunal de Justiça pagou mais de 100 mil a 282 magistrados em junho. Juízes que receberam no mês passado mais de 100 mil reais em Goiás. Aí eu me lembrei da capa deles no dia anterior. Essa mesma Goiás em que a capa do jornal no dia anterior foi essa. Essa senhora tem 108 anos. Dá para ver, pela foto, a precariedade da habitação dela. E essa senhora de 108 anos, nesse estado de pobreza, ainda está ameaçada de despejo em ocupações. Ela mora na ocupação de Beira da Mata. E quem quiser que ache que os mais de 100 mil pagos a 200, quase 300 juízes em junho, e o caso, a situação dessa senhora, dessa pobreza de 108 anos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois estão intimamente ligados. Esses aqui são os beneficiários eternos do Estado brasileiro. Tudo vai para eles, não os juízes. Falando da cúpula do poder no Brasil, que inclui juízes. E aqui, uma típica representação do povo brasileiro. Que a gente não pode nem dizer que fica com as sobras ou com os restos, porque isso aí é menos do que sobras e restos. Migalhas talvez defina melhor. Mas vamos seguir aqui com as manchetes. Machismo mata, o jornal
Meia Hora do Rio de Janeiro fez aí um apanhado de casos. Monstro com quase 50 passagens pela polícia assassina ex no centro. Mulher é encontrada morta a facadas pelo ex em Niterói. Chefe da delegacia de atendimento à mulher é acusado de ameaçar de morte sua ex. Major que agrediu empregada foi acusado de violência doméstica pela ex. Preso, desalmado que tentou matar a ex a facadas em Itaguaí. E aí o jornal, depois de citar todos esses casos, faz uma espécie de apelo aqui na linha de baixo. É um absurdo homens se acharem no direito de tirar a vida de mulheres pelo simples fato de serem mulheres, por ciúmes, insegurança ou outro motivo torpe. Ninguém aguenta mais. Precisamos também mudar nosso comportamento enquanto sociedade. Poucos homens denunciam outros homens. Geralmente são mulheres, mas essa luta é de todos. E realmente isso é outra vergonha nacional. É inacreditável o número de casos. O mais recente anuário da Segurança Pública diz que morrem 3 mulheres por dia assassinadas no Brasil. Se fosse uma por dia, já seria um número absurdo, já seria um número alto demais. O problema é que se são 3, e se no ano passado, no ano seguinte subir para 4 ou baixar para 2, é a mentalidade que permite que isso aconteça. Essa que tem que mudar, porque se não mudar a mentalidade, vai continuar acontecendo. E é preciso mudar. Não dá para tolerar mais isso, como diz o jornal. À tarde, Bahia terá a maior fábrica de hidrogênio verde. Foi anunciada ontem, deve entrar em operação até 2023. No jornal Correio, avanço da varíola dos macacos no Brasil é preocupante, diz a Organização Mundial da Saúde. O órgão critica a ausência de política de testes no país, que já confirma 813 casos, crescimento de 33% em apenas 4 dias. Veja como identificar a doença e evitar o contágio. Na Folha de Pernambuco, também uma importante notícia sobre a área de saúde. Planos devem custear tratamentos de autismo. Essa é uma decisão inédita no Brasil, que foi aprovada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, foi tomada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco de maneira unânime. E, finalmente, no jornal o Globo, inflação cai, mas preços de alimentos continuam em alta. Essa é a manchete de hoje do jornal O Globo. Em relação ao governo federal, temos essa informação que voltou a circular. Isso já tinha sido noticiado no ano passado e agora volta aí, anunciado pela Andréa Sadi. Há 2 meses da eleição, aliados do presidente retomam a articulação por PEC e blinda Bolsonaro com cargo vitalício. Possivelmente de senador, é o que se especula. Bem, dizem que o imperador Calígula, no Império Romano, nomeou seu cavalo para o Senado. É uma história contestada. Talvez não tenha acontecido, não tenha sido bem assim. Mas o que é certo é o seguinte, tendo ocorrido ou não, o contexto era que o imperador queria desmoralizar o Senado. Ele era intrigado com o Senado não gostava dele e ele queria desmoralizar o Senado e nomeou o cavalo. Bom, talvez seja também essa a ideia do Senado, só que aí é o oposto, é o próprio Senado que quer se desmoralizar. Dizem que o Centrão está por trás dessa articulação aí, então não sei se isso parece-me que para ser aprovado tem que ser uma PEC, né? Então tem que votar Câmara e Senado, e beneficiaria também outros presidentes. Essa aqui é a desculpa que vai ser utilizada para fazer esse projeto caminhar. Então esse projeto garantiria a esses senadores vitalícios, os ex-presidentes, foro privilegiado e imunidade parlamentar. Claro que é extensivo aos outros ex-presidentes, porque ninguém vai admitir ao elaborar o projeto, ao apresentar o projeto, que é uma medida apenas para beneficiar Bolsonaro. Então tem que incluir alguns outros.
Agora, se vai garantir ao sujeito foro privilegiado e imunidade parlamentar, na verdade, é uma licença para delinquir, porque significa que o sujeito terá o direito de fazer o que ele bem quiser e entender, porque não vai acontecer nada com ele. Ele já vai ter antecipadamente essa certeza: não vou ser condenado, não vou ser preso. Essa é a ideia, a essência desse projeto, que evidentemente é um projeto absurdo e que não pode passar. A tentativa de utilizar o judiciário para calar a imprensa é um negócio antigo e que tem vários métodos. Por exemplo, entupir a pessoa de ações judiciais. O sujeito é um mero jornalista, um empregado de uma empresa. Ele não tem dinheiro nem sequer para acompanhar os processos, quando ele é multiprocessado. Essa tática tem sido utilizada contra jornalistas e contra empresas de comunicação também. A Igreja Universal, por exemplo, fez isso uma vez porque a Folha andou publicando algumas reportagens que a igreja não gostou, e aí eles abriram nas diversas localidades onde havia igreja, em várias cidades e estados brasileiros, processos, de maneira que a defesa tinha que ficar rodando o Brasil para atuar, para apresentar suas contestações. E agora surge uma inovação. É o processo por entrevistar. Essa senhora Carla Zambelli processou a Globo, a Andréa Sadi, que era a repórter que estava entrevistando, a Natuza Neri, a repórter que estava entrevistando, porque fizeram uma entrevista com um desafeto dela, um delegado da Polícia Federal, que foi, inclusive, recentemente afastado do cargo, afastado da função na Amazônia, porque defendeu, denunciou extração ilegal de madeira e cumpriu a sua missão, a sua tarefa. Porém, esse sujeito foi entrevistado pelas jornalistas e a Carla Zambelli, insatisfeita com a entrevista, na qual ela foi citada pelo entrevistado, e aí resolveu que tinha que processar os jornalistas. Foram processados por entrevistar. Você acredita num negócio desse, rapaz? É uma comédia. É uma piada isso. Na eleição baiana, aproxima-se o dia em que não será mais possível ao candidato ACM Neto ficar sem o vice. Ele vai ter que decidir. E fez um aí que, para mim, mais uma vez demonstra a falta de liderança que ele tem tido nesse processo, a falta de firmeza. Neto testa 9 nomes para vice em pesquisa interna, mas apenas 3 são favoritos. Os 9 nomes foram as vereadoras de Salvador, Ireuda Silva, Cris Correia, os deputados federais Márcio Marinho e Marcelo Nilo, a Edilene Ferreira, que é presidente licenciada da União dos Vereadores do Brasil. Todos esses que eu citei até aqui são do Republicanos. O ex-prefeito de Feira de Santana, que foi candidato a governador na eleição passada, José Ronaldo, do União Brasil, que é o mesmo partido do ACM Neto, daí a dificuldade para ele vir a ganhar essa vaga de candidato a vice que ele pretende, porque é necessário ampliar a aliança, né? Colocar uma pessoa de outro partido é o caminho que geralmente é adotado. Estão também ainda no páreo o deputado federal Félix Mendonça Júnior, o empresário Ângelo Dourado e Marisete Bastos, esposa do prefeito de Barreiras, Zito Barbosa. Quer dizer, esses foram os 9 que foram incluídos na pesquisa. Mas diz a matéria que a vaga está entre o Nilo, Marcelo Nilo, José Ronaldo e Edilene Ferreira.
Mas é a tal história. O ACM Neto está demorando demais e ainda tem mais. Ele tem o prazo até... A convenção é dia 5 de agosto, mas ele ainda pode anunciar isso depois, já se fala nisso. É muita falta de... É muita falta de decisão, né? Agradar 100% não vai ter, ninguém consegue, né? Então, para que isso? Para que tanta demora? A demora, para mim, demonstra insegurança. Na fila da regulação em Feira de Santana, agora são 30 pacientes. Pelo menos baixou, que já tinha ultrapassado, tinha chegado a 41. Dessa vez melhorou um pouquinho de uma semana para outra, mas é muita gente ainda. Tem ainda um paciente de 73 anos esperando transferência para tratar pneumonia. Olha que coisa grave. O sujeito não pode ficar esperando tanto tempo para tratar uma pneumonia. Uma paciente de 81 anos para tratar gastrite. Então, voltamos a cobrar e a dizer, essa regulação não pode ser uma dificuldade tão grande. Em novo embate com os professores, a Prefeitura de Feira divulga que mantém os salários em dia e contesta as reivindicações da APLB e os pedidos por aumento. Primeiro, eles fazem aqui uma lista dos aumentos recentes. Desde 2015 até. Mas tudo bem, vale contar desde 2015, porque são significativos. 13% em 2015, 11% em 2016, 7% em 2017, 7% em 2018 e 4,17% o último em 2019. Depois ficou sem aumento. Aí entrou a pandemia. Mas a comparação feita com o Estado procede realmente, porque foram anos sem reajuste, 7%, segundo a Prefeitura, e agora deu-se um reajuste de 4%, que não é a metade da inflação. Isso no Estado. Então, a Prefeitura apresenta esses números e diz que só 3% dos professores recebiam menos que o piso, de 3.845 para 40 horas, e são esses que têm direito ao reajuste anunciado pelo governo federal de 33%, reajuste no piso. O reajuste é para o piso, não é para todos os professores. Quem já ganha acima do piso não tem direito a 33% de reajuste. E é verdade, essa é a norma. O reajuste era para quem estivesse ganhando abaixo desse piso, que era inclusive a maioria. E depois o governo lista aqui uma série de realizações, de investimentos na área de educação. Agora, com investimento ou sem, o problema é a qualidade da educação, que nunca melhora, né? E aí tem culpa o governo, como também a APLB deve participar disso e ver o que pode fazer junto com o pessoal, junto com os seus comandados no sindicato, em nome da melhoria da qualidade da educação. Essa pauta nunca entra, nem do lado dos que reivindicam e nem do lado dos que administram, porque os que administram falam em qualidade, mas falam e não acontece nada. Então, Feira de Santana está sempre numa condição muito ruim no índice da educação básica, tanto no estado da Bahia, quanto no Brasil inteiro, porque o estado da Bahia é um dos últimos nesse campeonato aí da falta de educação que o Brasil, infelizmente, disputa e está ali sempre nas cabeças, entre os piores níveis de educação do mundo. O Brasil está entre os piores do mundo, a Bahia entre os piores do Brasil e Feira de Santana entre os piores municípios da Bahia. Não pode ser assim, de forma nenhuma. Bem, estamos ficando por aqui nessa quarta-feira e amanhã estaremos de volta. Conto com você. Um abraço. Até lá.